Olá, vamos continuar aqui com as explicações importantes para quem declara imposto de renda e quer reduzir o valor declarado. Você que quer retirar o valor que é calculado para o seu imposto de renda e botar esse valor no seu bolso, aqui estão dicas para que você consiga fazer isso. Já falei de várias opções, várias estratégias para redução de imposto de renda. Eu vou continuar aqui com mais situações onde você consegue reduzir o imposto de renda pago. Vou falar agora de pensão alimentícia. 100% da sua pensão alimentícia é reduzida da sua base de cálculo. Isso aí, 100%. A Receita Federal entende que o valor de pensão alimentícia não pertence mais a você. Não pertence mais à sua sobrevivência, e sim mudou de CPF. Esse valor saiu do seu CPF e foi para o CPF de outra pessoa, a pessoa que é beneficiária, quem recebe esse valor de pensão. Então, como esse valor de pensão não é utilizado para a sua sobrevivência, a Receita entende que ele não deve ser considerado para a base de cálculo do seu imposto. A pensão alimentícia que vale para essa redução são as pensões que foram estabelecidas por sentença judicial, por acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. Os acordos de pensão verbais feitos por boca são invisíveis para o governo. Não são considerados na redução da sua base de cálculo. Se você informar esse valor, vai cair na malha fina direto. E quem recebe o valor de pensão alimentícia declara esse valor recebido na telinha, no campo específico para rendimentos isentos de tributação. O que é a pensão alimentícia? A pensão alimentícia é o valor pago por uma pessoa para outra pessoa, para suprir as necessidades dessa outra pessoa, para manter o padrão de vida dessa outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Geralmente, essa outra pessoa são os filhos, ou o filho ou a filha, ou o ex-cônjuge. E o nome alimentícia confunde bastante. Quando a gente ouve pensão alimentícia pela primeira vez, sem saber o significado disso, é muito comum associarmos essa palavra, esse termo pensão alimentícia, à alimentação, à comida que vai no prato. Mas não é só isso. É um termo muito mais amplo. Está relacionado com a alimentação, habitação, vestuários, assistência médica, lazer e educação. E aqui uma informação útil. Muitas pessoas confundem dependentes com pensão alimentícia. Não é a mesma coisa. Muitos tentam manter o filho como dependente e, ao mesmo tempo, reduzir o valor de pensão. Isto é malha fina na certa. Uma coisa é você ter o benefício de dependente, que eu já expliquei, e outra coisa é ter o benefício de pensão, reduzir o valor de pensão que você paga para o filho. As duas coisas não se complementam, ou é uma coisa ou outra. Se você reduz a pensão para um filho, esse filho não pode ser o seu dependente. Ou, se você tem um filho como dependente, você não pode reduzir o valor de pensão para esse filho. Alguns erros comuns que acontecem. Você não pode declarar despesa escolar, despesa de educação do seu filho, como um valor de pensão. Quando você tem um custo com educação, com lazer, e paga por isso para o seu filho, você não pode utilizar esses valores como valor pago como pensão. Por quê? Porque quando esses valores não estão na sentença definida pelo juiz, eles não são considerados um valor de pensão que você pode reduzir. São considerados uma doação do pai ou da mãe para o filho, a critério dele mesmo, sem nenhum compromisso com redução de imposto de renda. No ano em que houve o divórcio, até é possível você declarar um filho como dependente e, ao mesmo tempo, reduzir o valor de pensão que você paga para ele, porque isso aconteceu durante o ano. Mas no próximo ano você tem que tomar uma decisão, ou você declara como gastos com pensão, ou declara o filho como dependente. Você pode fazer uma simulação e ver o que compensa mais. Outro ponto importante, mesmo depois que o filho atingiu a maioridade,
Você só pode deixar de pagar a pensão quando houver uma nova decisão do juiz, extinguindo essa sentença de pensão. Até que isso aconteça, você tem que pagar a pensão. A pensão paga para ex-cônjuge seguem exatamente as mesmas regras da pensão paga para filhos. Eu vou explicar agora como é que funciona a redução do seu imposto de renda para o livro caixa. O livro caixa pode ser utilizado por autônomos e profissionais liberais. E através dele você consegue reduzir despesas que são diretamente relacionadas à sua atividade profissional, como aluguel, condomínio, energia, funcionários, contabilidade. Qualquer atividade que esteja relacionada à sua produção, ao seu exercício profissional, você pode registrar no livro caixa, que isso pode ser convertido em redução do seu imposto de renda também. Esse livro caixa pode ser utilizado por profissional autônomo que não tem CNPJ ou um trabalhador não assalariado, onde você lança as suas receitas e as suas despesas mensais no sistema. Se você é CLT, isso não se aplica. E o sistema que é utilizado para registrar o livro caixa é um sistema do governo, é de uso totalmente gratuito e disponível na internet para qualquer pessoa. Esse sistema se chama Carnê Leão Web. Todo mês você lança os seus recebimentos e as suas despesas no sistema. Se você recebeu mais do que você gastou, o sistema gera um boleto com o valor que você tem que pagar de imposto de renda. E se você gastou mais do que recebeu, nenhum boleto é gerado. E esse saldo pode ser utilizado no mês seguinte para reduzir o valor que esse próprio sistema vai calcular para você pagar o imposto. Sem esse livro caixa, a Receita Federal ela vai calcular o imposto em cima de 100% do que você recebeu durante o ano, em cima do seu faturamento bruto. E com o livro caixa, você fala para a Receita para ela te cobrar só o que você recebeu de faturamento líquido, que é tudo que você recebeu durante o ano, já descontadas todas as despesas que você tem por exercer a sua profissão. Aquelas despesas que você lançou no livro caixa. Aí, depois de feito isso todos os meses do ano, quando chegar no ajuste da declaração do imposto de renda, o sistema vai calcular tudo que você já pagou de imposto, com tudo que você deveria pagar, e vai gerar uma diferença que vai ser o ajuste. Na declaração de ajuste anual, o sistema pega todos os carnês já gerados e pagos por você no ano anterior e considera esses valores no cálculo de ajuste do imposto de renda. Você precisa ficar atento e verificar se todas essas informações já estão carregadas no seu sistema de imposto de renda. Se não tiver, você pode preencher manualmente. Normalmente, essas informações já vêm todas preenchidas direto do livro caixa para a sua declaração de imposto de renda. Quando você faz uso do livro caixa, é importante você calcular o imposto todo mês e fazer o pagamento desse imposto no vencimento que está no boleto. Caso você não faça esse pagamento e pense, é melhor esperar o ajuste do ano que vem para pagar o imposto devido, você vai acabar pagando mais do que deveria. Porque o imposto calculado no mês que você prestou o serviço, no mês que você registrou no livro caixa, ele sofre multas e juros acumulados até que você pague no ajuste. Então veja, se você no mês de agosto calculou um imposto e não pagou, esse valor calculado vai ter um acréscimo de multa, mais juros, quando você for pagar em maio do ano seguinte. Não vale a pena. Esse acréscimo, esse valor adicional, pode chegar a 20% do valor do imposto que você deve. Vou citar aqui alguns exemplos para ficar fácil esse entendimento. Um dentista recebeu 20 mil reais durante um mês. Desses 20 mil reais, ele pagou 8 mil reais para secretária, despesas com material, aluguel, condomínio no local onde ele trabalha. Sem o livro caixa, ele vai pagar imposto sobre 20 mil reais.
Com o livro caixa, ele vai pagar imposto sobre os R$ 12.000 que sobram, da diferença dos R$ 20.000 menos os R$ 8.000 que ele pagou para essas despesas. Como resultado, ele salvou, naquele mês, R$ 2.200. R$ 2.200 que incidiriam sobre os R$ 8.000 que ele deixou de pagar com a redução. Isso é dinheiro no seu bolso para reinvestir no seu negócio, para usar como você achar necessário. Curiosidade importante: se você trabalha de casa e acha que não pode utilizar o livro caixa, você está enganado, você pode utilizar. Existem algumas situações específicas onde isso é possível e eu vou te explicar agora. Isso é utilizado através da regra 1/5. Se você que trabalha home office utiliza uma parte da sua casa exclusivamente para o seu trabalho, a lei permite que você utilize 20%, 1/5, das suas despesas com condomínio, aluguel, energia, água no seu livro caixa. Essa é uma forma dentro da lei de reduzir os seus custos de moradia usando esse benefício, mas só se você conseguir comprovar que você usa parte da sua casa para uso exclusivo do seu trabalho. Vou falar de doações incentivadas. As doações incentivadas te dão autonomia para você definir onde parte do imposto que você vai pagar vai ser usado. E isso não faz com que você pague um centavo a mais de imposto. Pelo contrário, aquele imposto que você paga para o governo para ele utilizar ao critério dele, você vai falar que parte desse imposto que sai do seu bolso, você faz questão que seja usado para A, B ou C. Por que isso existe? Porque o governo reconhece que as pessoas conseguem identificar bem melhor do que ele necessidades regionais, necessidades locais da região onde ele vive. E se você reconhece alguma necessidade no seu bairro que precisa, que você faz questão de ajudar com o seu imposto de renda, você pode fazer isso através dessa opção na sua declaração do imposto de renda. Qual que é a diferença das doações incentivadas? Enquanto outros benefícios, como educação, despesas médicas, reduzem a sua base de cálculo, esse benefício ele não atua sobre a base de cálculo, ele atua já direto no valor calculado do imposto de renda. Então, quando o governo calcula o valor que você tem que pagar de imposto de renda, um percentual desse valor, você tem autonomia para definir onde vai ser utilizado. Você pode utilizar até 6% do valor calculado do seu imposto para causas sociais da sua escolha. E essa opção, essa autonomia que você tem é exclusiva para quem usa a opção de declaração completa. Se você usa a opção simplificada, você não pode fazer essa doação incentivada. Esse dinheiro que você vai separar não vai direto para uma ONG qualquer. Esse dinheiro vai para alguns fundos controlados pelo governo. Então é importante que você visite esse local que você quer doar, identifique algum projeto que esse local tenha que esteja associado a algum fundo do governo. E quando você conseguir identificar isso, você consegue ajudar essa entidade com parte do imposto de renda que você iria pagar ao governo. Os fundos que dão essa possibilidade são Fundo da Infância e do Adolescente, Fundo do Idoso, Incentivo à Cultura e Incentivo ao Esporte e Audiovisual. Se você quer doar parte do seu dinheiro para algum incentivo ao esporte, audiovisual ou à cultura, você tem que se planejar. Por quê? Porque você tem que fazer essa doação antes do ajuste, no ano anterior. Você calcula qual que é o imposto mais ou menos que você vai pagar referente a esse ano. Desse valor total, você calcula 6%. E esse valor de 6%, você gera um boleto e faz o pagamento. E depois que esse pagamento é feito no ano anterior, no ajuste você utiliza esse valor para reduzir o valor de imposto calculado para você.
Embora esse processo seja um pouco complicado, ele é organizado. Cada projeto que é aprovado, ele tem uma conta bancária exclusiva para esse projeto. Então, quando você gera o boleto, você garante que o pagamento do valor que você está doando caia exatamente na conta desse projeto. Doações para o fundo da criança, do adolescente ou do idoso podem ser feitas também de forma antecipada ou diretamente no ajuste. No sistema da Receita Federal, você identifica qual que vai ser o fundo que vai receber essa doação. Você pode selecionar os fundos disponíveis em cada cidade. Aí você seleciona o fundo pertencente à cidade que você quer doar, emite o boleto, faz o pagamento. Se você se esqueceu de doar, tem imposto a pagar, uma dica que eu dou é o seguinte: vamos supor, assim que você preencheu a declaração de imposto no ajuste, ele já calculou R$1.000 de imposto. Você vai ter as reduções que eu te mostrei como é que são feitas aqui, mas a sua doação incentivada, ela vai ser sobre o valor calculado inicialmente, sobre os R$1.000. Você pode doar até 6% desse valor. Então você pode doar R$60 para qualquer fundo da criança, adolescente ou idoso. E esses R$60 vão reduzir automaticamente o seu imposto de renda. E mais, se você já está zerado, se você zerou o seu imposto de renda com todas as reduções que eu te passei aqui, e mesmo assim quiser destinar 6% desse seu imposto de renda calculado, você emite o boleto pelo sistema da Receita, faz o pagamento, automaticamente o sistema calcula que você doou esses 6%, esses R$60 que eu dei de exemplo, e esses R$60 voltam como restituição para você. Ou seja, o valor que você já tinha pago como imposto, você está conseguindo direcionar para algum fundo de assistência e, ao pagar aquele boleto, você tem de volta o valor que você pagou para esse fundo. Uma outra opção de redução de imposto de renda são as despesas de instrução com deficientes. Essas despesas de instrução, ao contrário das despesas com educação, elas não têm limite. Você pode reduzir da sua base de cálculo 100% do valor gasto com essas despesas. Essa instrução são as mesmas instruções que são aceitas na redução com despesas escolares. E para que você consiga ter esse benefício, a instituição de ensino ou você tem que ter um laudo médico que comprove essa deficiência, que justifique um ensino especial. Independente da deficiência, cursos de lazer, de arte, natação especializada que promovam o bem-estar da pessoa não são aceitos como despesas de instrução. E se você tentar lançar despesas com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta na ficha de instrução lá no sistema, isso também não vai passar. Vai cair na malha fina. Essas são despesas de saúde e não de educação. Você também pode utilizar os juros do empréstimo do FIES como redução da sua base de cálculo. Esse benefício é bem específico, porque quando você paga o FIES, parte desse valor é destinado ao custo do curso e parte desse valor é destinado a juros que são cobrados de você, porque você está pagando esse curso um tempo depois que ele foi realizado. Então, o valor do curso que já foi pago pelo governo para você, ele já é um benefício te dado. Já os juros, você está pagando juros desse benefício. E aí sim, os juros, o valor que você paga de juros, pode ser considerado como uma redução de base de cálculo do seu imposto de renda. E a regra é semelhante a despesas com instrução. Você tem o teto para poder reduzir o seu imposto de renda. Então você tem até R$ 3.560 mais ou menos para reduzir a sua base de cálculo de imposto de renda. Se você pagou juros
Até esse valor, você pode usar esse valor para reduzir a sua base de cálculo. Isenção sobre doenças graves. E qual que é a diferença aqui? Diferente dos outros benefícios onde se calcula a redução da base de cálculo, nesse caso o governo entende que nada vai ser tributado. O valor que você recebe como rendimento tem que ser direcionado para sua sobrevivência e não para pagamento de imposto. Diferente das reduções que são aplicadas na base de cálculo, aqui simplesmente o imposto deixa de existir sobre alguns rendimentos específicos. Esta isenção incide exclusivamente sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma. Ela não se aplica a rendimentos de trabalho da ativa. Se você está doente, mas continua trabalhando, esse salário que você recebe do seu trabalho continua sendo tributado normalmente. E não é qualquer doença, existe uma lista de doenças que são consideradas para essa isenção, como câncer, Parkinson, AIDS, cardiopatia grave, esclerose múltipla, entre outras. Uma vez que você comprovou essa doença, você pode solicitar a restituição de todo o imposto pago de forma retroativa, desde a data do diagnóstico, limitado a 5 anos. Existem também outros benefícios específicos que vale a pena serem listados aqui para que você monitore. Para pessoas maiores de 65 anos, além das faixas de isenções que todo contribuinte tem direito de reduzir, existe uma faixa adicional para a redução do imposto de renda. Alguns rendimentos que você tem durante o ano também são isentos de imposto de renda. Poupança, letras de créditos LCI, LCA, debêntures incentivadas e dividendos de ações, por enquanto. Ganho de capital. Se você tem um lucro na venda de um imóvel até um valor limite de R$440 mil, esse valor é isento, desde que esse seja o seu único imóvel e que você esteja utilizando esse benefício pela primeira vez nos últimos 5 anos.